episódio do nosso YouBiz Podcast. Vocês sabem que somos um espaço democrático onde todos os assuntos com empreendedorismo, negócio e comércio fazem parte dessa mesa. E hoje, nada mais maravilhoso do que falar de tecnologia, de segurança. E aí, assim, quando a gente fica pensando, mas nossa, como a gente faz? Com certeza isso pode ser uma questão aí pra você, né? Segurança do seu negócio, do seu patrimônio, da sua casa. E você precisa conhecer essa dupla que tá aqui na minha frente, a Isabela Brito, o Renan, responsáveis pela Emiv aqui na nossa cidade, há pouco mais, ou há quase um ano. 6 para 7 meses, por aí. De 6 para 7 meses já nasceu um bebê gigante, porque é uma empresa que já existe há muitos anos, né? Sim, são mais de 33 anos, né, de mercado. Então, e aí você imagina a gente ter a oportunidade na nossa cidade de trazer essa qualidade, essa tecnologia e não conhecer, não seria o YouBiz Podcast se eu não desse de presente para vocês essa informação de qualidade com profissionais diferenciados e que vão agora apresentar esse fenômeno da segurança pra gente, né, Isa? Conta pra gente um pouquinho sobre a Emiv. Exatamente. Então, a Emiv, como você sabe, né, é uma empresa aí de 33 anos. Campus foi escolhido a dedo por nós para que a gente trouxesse essa oportunidade das pessoas terem um bom serviço, terem uma boa prestação de serviço, qualidade, né, que é algo que é tão difícil. A gente vê a todo tempo essa dificuldade em ser bem atendido. Então, isso é algo que a gente preza muito, que é um bom atendimento, é uma tecnologia de ponta. Produto é muito importante, eu falo muito isso, né? É óbvio que o produto é importante, mas não é o produto que faz a Emiv ser quem é, são as pessoas, é o nosso pós-venda. Então, é algo que a gente foca muito. Então, a gente, obviamente, oferece um produto, uma tecnologia, um serviço que não existe em lugar nenhum, né? A Emiv é a maior empresa de segurança eletrônica da América Latina. A gente que tem a maior central de monitoramento, são mais de 140 mil clientes. E, como eu falei, o campus foi escolhido a dedo por nós para que a gente trouxesse essa oportunidade do campista ter um bom atendimento nesse segmento. Perfeito. Nossa, melhor que isso. Agora, Renan, a gente sabe que não é fácil começar um negócio, mesmo que ele já venha com esse reconhecimento que a Emiv tem em novos lugares, né? Correto. Como que Campos te recebeu? Preciso saber. Campus recebeu muito bem, né? Tem aquele desafio de ser novo, né? Trazer uma coisa nova para Campus. Eu já empreendo aqui há mais de 8 anos em outro segmento de energia solar. E Campus, como ela falou, foi escolhido a dedo por nós, né? Por eu já ter essa experiência aqui na cidade, né? E esse projeto aqui foi um projeto muito bacana, né? Um projeto aí que é desafiador, né? Trazer uma marca nova, uma franquia de sucesso, né? Que teve sucesso em outros lugares e fazer com que ele tivesse sucesso aqui também. E com isso a gente contou com parceiros muito bons do nosso lado aí, né? Os franqueados, que deram aí o pontapé inicial nessa linha de frente junto à galera campista, né? E que o pessoal teve uma aceitação muito boa. Isso foi importante. Perfeito. Pra gente. Agora explica pra mim, franqueados, como é que funciona isso? Eu sei que vocês têm um projeto, né, que é executado com muita excelência, que inclusive vira uma oportunidade incrível das pessoas poderem se associar à Emiv. Conta um pouquinho disso, Bela. Exatamente. Então, eu e Renan, nós somos masters franqueados aqui em Campos, né? Então, nós trouxemos a operação, somos os responsáveis pela operação. Dentro da nossa master franquia, a gente tem os franqueados, que são as pessoas responsáveis pela comercialização de fato e a abertura de mercado. Como que funciona a franquia Emiv? A franquia Emiv, ela nada mais é que o direito, né, entre aspas, de você comercializar a Emiv. Mas para isso não basta querer, tá? Lembra que eu te falei sobre pessoas? Lembro, perfeito. Então a gente seleciona muito bem. Então existe, obviamente, primeiro a pessoa demonstrar o interesse, comprar, né, a ideia do projeto, né, da Emiv, mas posteriormente a isso existe todo um processo seletivo, porque de fato o que fez a Emiv chegar onde está hoje são as pessoas. Então quando a gente quando a franchising na Emiv, lembra que eu falei que a Emiv existe há 33 anos? Mas o modelo franchising iniciou há 5 anos. Em 5 anos, é muito louco, tá? Mas em 5 anos a Emiv hoje já é a 9ª micro franquia mais vendida do país, Uau. Segundo a ABF. Então, assim, é algo que a gente se orgulha muito, né? Então, um projeto que nasceu, a Emiv é de BH, né? Então, a primeira operação franchise nasceu em BH. Depois disso veio Vitória, que foi da onde eu vim como franqueada.
E aí, nesses 5 anos, hoje a gente já tem 47 escritórios, presente em 22 estados, e a gente não para de crescer, porque a ideia é até 2030 a gente tá com 200 escritórios. É isso aí. Uau, que máquina. É Uau. isso aí. Agora, Renan, é difícil virar um franqueado, Emive? Fala pra gente do que eu preciso para poder passar pelos critérios de aprovação para ser uma franqueada Emive. Porque eu já tô aqui na moda, com a minha, né? Vou te falar, como a Isabela falou, não basta querer para ser, né? E o processo é um pouco complexo, né? A gente escolhe a dedo as pessoas que a gente quer para o nosso time. Até porque a gente tem uma certa responsabilidade muito grande de colocar alguém como franqueado, né? Porque não é só ter o dinheiro para pegar e fazer um investimento. A pessoa tem que ter as habilidades e competências compatíveis com o nosso negócio. E a gente seleciona, né? Faz entrevistas, né? Faz a apresentação do modelo de negócio. Como ela falou, né? Se a pessoa demonstrar interesse, aí tem todo um pós, né? Interesse, que a gente faz avaliação de perfil, né? E aí a gente manda umas tarefinhas também para ver se a pessoa está disposta de fato a querer comprar esse projeto com a gente. E estando tudo ok ali com as tarefas e demais atividades, aí tem uma entrevista final com os executivos, sendo aprovado, ele assina o contrato, paga a taxa de franquia e vai fazer o treinamento lá em BH. Uau! Por 2 semanas. E aí por 2 semanas ele fica lá consumindo todo o movimento, como funciona, qual que é o perfil do cliente ideal, como que o cara chega preparado para você, Isabela? Isso é muito bacana, né? Porque, na verdade, de fato, a Emive, a gente como um todo, não ganha dinheiro vendendo franquia. Primeiro porque é bem acessível, né? Sim. O valor para a ideia de uma franquia. O que é franquia? É uma coisa que deu muito certo, que as pessoas replicaram. Sim. Então, quando você compra uma franquia, você compra o quê? Know-how, não é assim? Sim. Então, quando a pessoa ela é aprovada e ela paga a taxa de franquia, na verdade, toda a parte do treinamento em Belo Horizonte, 2 semanas, passagem aérea, hospedagem, a taxa tudo. De franquia já paga isso. iPad, look executivo. Eu digo mais, o próprio treinamento de 2 semanas vale muito mais do que a taxa de franquia, porque é literalmente um MBA em vendas. E eu vou além, tá? O Renan ia fazer alguma colaboração, mas eu vou além, tá? Hoje paga-se, é porque eu sei, tá, gente, o valor da taxa de franquia, então fica fácil o que eu vou dizer agora. Hoje paga-se por um curso de fim de semana o valor de uma franquia, Emive. Sendo que, tudo bem que conhecimento ninguém tira da gente, né? A gente paga aí em curso, masterclass, investe de outras formas, mas aqui você continua multiplicando dinheiro, né? Exatamente. E é muito bacana, assim, eu falo, não existe um investimento com payback como o da Emive. Não existe hoje, são 900 franqueados, tá? Em todo o país hoje. Não existe nenhum que não tenha tido o retorno do investimento. Eu, Isabela, tive o meu em 11 dias. Então, só pra você entender. Você me contou isso e assim, ela tá toda simpática, toda humilde, mas é um trator, tá? É um fenômeno na venda, na comunicação. No nosso primeiro encontro, caraca, ela sabe de tudo. Ela falava de todos os números e passava a tela, ela nem lia. Eu sabia que eu ficava olhando e falei, caramba. Mas é isso, eu acho que quando a gente toca o que é nosso, a gente sabe na íntegra o que falar, né, Renan? Exatamente. Eu acho assim, e quem me ensinou isso foi a Emive. Engraçado, né? Eu tenho 2 anos dentro da companhia, sempre fui, assim, comunicativa, sempre fui. Mas o que a Emive ensina é algo, assim, que te deixa preparado para qualquer desafio. Eu falo hoje, eu com 28 anos, eu me sinto preparado para o que for. Porque é, de fato, uma escola. A gente fala, né? A escola da Emive, porque a gente aprende muito. Não só dos desafios da vida e tudo mais, né? Porque venda é uma eterna frustração. Sim, a gente tem que saber lidar com a frustração muito bem, a cabeça tem que ser forte. Mas, em técnicas mesmo, né? Então, não só o treinamento existe, mas a gente fica aqui, né? A gente é responsável pela operação e a gente é o responsável por constantemente passar tudo que a gente sabe para os franqueados. Muitas vezes pegar na mão e junto e fazer eles performarem, porque é uma responsabilidade muito grande, né? A gente tira pessoas que estão muito bem no que elas já fazem para comprar esse projeto com a gente. Então, eles têm que dar certo, eles não podem dar errado. E o melhor de tudo é que, assim, frustração evolui, né? Porque quem trabalha com venda e cresce dentro disso, entende que é uma constante evolução. Exato. Né? A gente sabe que existe as demandas do sim e do não, mas a gente
consiste os sucessos em todos os sims, por mais que a maioria tenha sido não. Mas na vida é assim, né? A gente ganha muito mais não do que sim. Exatamente. Isso é um fato. Desistir não é uma opção, né? Jamais. Agora, Renan, eu sei que vocês fazem um modelo de gestão muito íntegro, né? Tô falando da unidade de campus que eu conheço. E na hora que esses franqueados começam a se movimentar, como é que vocês dividem os espaços? Porque às vezes o cara é franqueado e fala, mas como é que eu vou ter 10 franqueados na mesma cidade que eu? Né? Quando a gente fala de franquia, normalmente fala-se de um espaço seu. Uma delimitação. De uma limitação sua. Como é que vocês dividem isso? É importante tirar essa dúvida, porque a pessoa entende lá, mas você tem 900 franqueados. Em Campos, quantos franqueados temos? Aqui nós temos 6. 6 franqueados. Como é que eu divido o espaço com Isso essa é bacana, galera? essa pergunta é importante, porque muita gente fica com essa dúvida. Pô, vou ter que fazer um investimento numa franquia, quantas pessoas vão estar ali, de certa forma, competindo comigo? Né? E essa palavra competição não existe muito. Não. Né? Ali é tudo como se fosse uma família. A gente cria uma rede ali que um vai ajudando o outro. Sim. Né? E a gente tem um raio de atuação dentro da região de Campos, de atuação nossa, que pega 70 quilômetros. Tá? Então todas as cidades ao redor de Campos a gente consegue atender. E todos os franqueados têm acesso a todas essas áreas, a todas essas regiões. Entendeu? Então não tem você não pode atuar em tal área. Não pode ir para tal bairro. Exatamente. E caso, por exemplo, um franqueado, ele conheça pessoas de vários lugares do Brasil. Vitória, igual a Isabela, veio de Vitória. Conheço gente no Rio de Janeiro. Ele consegue fazer o joint work, que é o quê? Entrar em contato com esse franqueado de outra praça e fazer uma divisão de venda. Uau! Então, o franqueado, por exemplo, do Rio de Janeiro, ele vai se deslocar até o cliente, vai efetuar a venda e o franqueado de Campos vai receber metade. Tá? Isso pode ser feito em todo o território nacional. Isso que é o bacana da nossa atividade. No final das contas, a gente pode vender em todo lugar. Mas isso é muito bacana que você falou, tá? Porque é diferente. A gente comercializa serviço de monitoramento. Então, isso é totalmente diferente. Por exemplo, eu tenho uma farmácia, eu não posso ter uma farmácia X aqui e do outro lado a outra. É diferente. E tem muito mercado. E é igual o Renan falou, a gente é um time, né? A gente cria uma estrutura realmente que é uma outra visão. Como a gente comercializa serviço, obviamente a gente tem uma delimitação, né? Tanto é que por isso que a gente também seleciona a dedo. A gente não quer colocar pessoas ali que não conversam com a nossa ideia, né? Sim, sim. Mas existe esse limite, mas é algo que é diferente, entende? Por ser serviço. E tem uma palavra muito importante que é acesso, né? Nem todo mundo consegue acessar todos os lugares. É impossível. E aí, dividindo a possibilidade de franqueados, vocês acabam estando dentro de muitos lugares, acessando muitos negócios, né? E aí, a gente está falando das possibilidades do franqueado, mas esse franqueado também precisa entende-se logo de que ele pode vender em qualquer lugar. O parceiro pode estar do outro lado da rua, ele do lado de cá, e serem contatos completamente diferentes. Sim, né? Às vezes é na própria turma, né? Você vai pra lá, pra BH, você tem gente de todos os lugares do país fazendo aquele treinamento naquela turma. Então você já cria todo um relacionamento ali, uma parceria. Que bacana, Dai. Desculpa te interromper. Você falar. Não, pode falar. Não, é falar que até os próprios franqueados, eles entendem a importância de terem novos franqueados. Porque isso vai facilitar o trabalho. Porque quanto mais pessoas na rua falando da Emiv, mais a marca fica forte, mais pessoas conhecem, mais oportunidade gera através disso aí. E aí, falando em fortalecimento de marca, para quem não sabe, a Emiv e esses dois maravilhosos estão sentados aqui com a gente, porque eles fazem parte da nossa segunda edição da UBIS. E aí eles começaram dizendo que estão de 6 a 7 meses na cidade. E aí você vai se perguntar assim, nossa, Dai, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver com autoridade no que está fazendo, isso tem a ver com o posicionamento da marca, isso tem a ver com a comunicação e com a propagação da marca, porque eles com 6, 7 meses na cidade fizeram questão de estar junto, porque expande muito melhor, né? E aí o que eu quero deixar aqui é que quantas pessoas não entendem a clareza de conseguir se posicionarem como marca. Isso é muito importante que você falou. Na verdade, isso é algo que a gente fala muito, né? Porque venda, mais da metade dela é visual, né? Então, na verdade, a Emiv, ela ressignificou a forma de se falar de segurança eletrônica.
Porque vamos lá, antigamente você queria contratar um serviço de segurança, antigamente não, até hoje em dia, né? Ia muito por necessidade. A empresa, ela recebia a ligação ou a mensagem, ela ia lá fazer o orçamento. Então, hoje não existe uma empresa que faça prospecção ativa com técnicas de venda, de persuasão, de posicionamento, de lidar com objeções e tudo que a gente sabe fazer de forma ativa, não existe. Então, vamos ser mais simples na palavra. Eu acho que ninguém nunca viu uma pessoa ir vender, entre aspas, alarme, bem vestido, de terno e gravata. Porque então, é diferenciado em todos os sentidos, de PIN, né? então assim, tudo isso é a imagem que é construída, obviamente que passa autoridade, né? E a gente, com isso e com toda a tecnologia, toda a prestação de serviço e todo o atendimento, e aí voltando para a questão sobre vender serviço. Então, cada franqueado, por ter a sua franquia, ele ali é responsável pela carteira de clientes que ele cuida. Então, ele cria uma carteira de cliente ao qual ele vai ter que cuidar. E aí, gerenciar. a Emiv, ela poderia muito bem ter feito assim, vou botar um monte de escritório, botar um monte de gente CLT, eles poderiam fazer isso. Mas você concorda comigo que quando a pessoa ela é dona do seu próprio negócio, ela olha diferente para aquele 100%. negócio? Então foi essa a ideia. E foi isso que fez a gente crescer tanto, propagar tanto uma qualidade. Porque se o meu cliente, né, me ligar 10 horas da noite, de madrugada, eu vou atender, porque ele é meu cliente, né? Eu não sou funcionária da companhia e fica por isso mesmo. Não. Então, a qualidade do pós-venda foi muito melhor. Então, a gente, com isso, conseguiu crescer dessa forma organicamente, praticamente, né? Ninguém melhor do que o próprio dono, né? Aquela máxima de que o olho do gado é que engorda o negócio. O olho do dono que engorda o negócio. É isso. Quando a gente entende que a possibilidade da multiplicação... E vou além, tá? Vou além. Se eu sou uma franqueada hoje, te atendo muito bem, automaticamente eu ganho todas as suas oportunidades daí pra frente. As suas indicações, as suas recomendações. E as pessoas vão te levando, vão te propagando. A multiplicação da marca e da imagem também é sobre isso, né? Esse nome que você falou, recomendação, é fundamental na nossa atividade. São coisas diferentes, né? Completamente diferentes ser indicado e recomendado, Explica né? a diferença. Fala você, bora. Porque tem a diferença, né, de você indicar e recomendar. Né? A mesma coisa se eu chegar e falar assim, a Isabela chegasse para me perguntar assim, Renan, me recomenda um restaurante para ir hoje aqui em Campos. Né? Eu vou recomendar, indicar alguns restaurantes aqui em Campos. Vai até um lugar. Não, mas se eu falar, ali no Romano, você pode ir lá que o fulano de tal vai te receber muito bem. Aí eu entro em contato com o dono do Romano e peço para dar uma atenção especial para Isabela. Isso é uma recomendação. Exatamente. É isso aí. A receptividade que ela vai ter pode ser boa só pela indicação, mas por eu estar recomendando e entrando em contato, a receptividade com ela vai ser totalmente diferente. E para isso é uma ótima recomendação. Eu falo isso com todo mundo, exatamente assim. Ser indicado e ser recomendado são coisas completamente diferentes. E essa recomendação, ela gera de 40% a 50% de porta aberta para a venda ser executada. Porque toda vez que eu falo, então procura a Isabela, não, eles já conhecem a qualidade. O que vai ser entendido ali é a forma de pagamento, custos, né? Mas a pessoa já entende que ela precisa daquilo. É isso aí. Eu acho que existe um movimento muito grande de pessoas que precisam da franchise Emiv e que precisam do serviço Emiv. Exatamente. Né? Que precisam do monitoramento Emiv. Como que as pessoas que querem monitoramento, que estão ouvindo vocês falarem aqui, que vão começar a procurar os franqueados por aí, podem aproveitar da qualidade do serviço que vocês têm? Bom, entrando em contato com a gente, né, a gente vai designar uma pessoa para poder fazer esse atendimento, né? Nosso projeto ele é totalmente personalizado, então a nossa apresentação também ela é bem completa. A gente faz de fato a pessoa entender o que ela está comprando, entender a diferença. É como a gente falar, né? Bom, revista não é tudo igual, né? A Ubis é diferente, não é? Com certeza. E segurança eletrônica também não é tudo igual, não só em serviço, mas em produto também. Então, a tecnologia da Emiv, além de ser uma tecnologia toda sem fio, a ideia de cabear, quebrar as coisas, isso é ultrapassado, né? É uma tecnologia com uma central que é inviolável por ter vários canais de comunicação, e a gente trabalha muito na antecipação, ou seja, a gente trabalha com sensores em portas, né, janelas, entradas, que só o fato da pessoa forçar a porta antes mesmo dela abrir ou estar dentro, por exemplo, para ser detectado por um sensor de presença, que é até mais comum da gente ver por aí,
isso já faz disparar o alarme, isso já inicia a nossa ação tática. Então, são coisas de fato que hoje, só para você ter noção, só o fato desse sensor magnético, que a gente chama de portas, janelas e gavetas, ele já reduz em 96% a chance de um arrombamento, ou seja, dos nossos clientes que passam por alguma situação de arrombamento, 96% dessas tentativas param na porta. Isso muda o jogo. Total. Isso assim, não tem como a gente dizer que isso não diminui drasticamente a chance do arrombamento, de fato, né? Então, assim, partindo desse princípio, a gente faz todo esse atendimento, o projeto personalizado, cada um tem uma necessidade, entende o que de fato o cliente precisa e instala também super rápido, né? Porque tudo sem fio, a gente tem casos de no mesmo dia já deixar tudo pronto, né? O cliente às vezes passa por um susto, porque é comum isso, né? A gente às vezes espera acontecer para tomar uma atitude. Uhum. Então, nossa ideia é sempre prevenir, tá ali até, ó, prevenir não tem preço, porque é muito mais barato. Eu até falo, nosso negócio, ele é no amor ou na dor. E na dor, ele é mais caro. Porque você já passou pelo prejuízo. Agora Isabela, estamos num prédio comercial, nesse momento gravando num prédio comercial. E normalmente os prédios comerciais têm monitoramento interno. Mas eu tô aqui com o meu kit na mão. Por que é importante as pessoas que têm salas dentro de prédios comerciais terem seu próprio monitoramento? Isso é muito legal, né? Olha, eu vou te falar, eu já cansei de vender para prédio comercial, para condomínio fechado, porque isso é muito da perspectiva da pessoa, né? Infelizmente, a gente não tá seguro, não, nos lugares. Tem lugares que tem até segurança armado para você entrar, e eu tenho clientes em lugares como esse. Então, assim, de fato, às vezes, a gente não tem como garantir, por exemplo, quem vem no seu vizinho, você sabe quem tá vindo aqui, mas no seu vizinho você não sabe. Você não sabe sobre, às vezes, um prestador de serviço, a gente não sabe. Ninguém tem uma bola de cristal. Se a gente tivesse, né, hoje serei arrombado, serei... ninguém tem. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se prevenir para que isso não aconteça. É importante você falar isso para as pessoas não entenderem o investimento como um custo, né? Claro. Porque tem tantas coisas valiosas, de valor real, inclusive a nossa integridade física, que são que faz com que a gente antecipe esses desconfortos a partir de uma segurança de qualidade, né? Não, mais que isso, não é só dinheiro, né? Muitas vezes uma pessoa passa anos da vida dela construindo aquele negócio, fazendo as coisas acontecerem, lutando, porque empreender não é fácil, a gente luta. Pra comprar aí uma câmera, um computador, né? A gente estava falando disso aqui antes. São muitas lutas, não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um faria, né? Então, assim, é difícil e a gente vai lutando, e muitas vezes numa noite, tudo que você demorou a sua vida inteira pra construir, você vai sendo levado. E aí, muitas pessoas, às vezes, até têm a condição financeira de se reerguer. Só que o que fica, o sentimento... Às vezes você parar a sua atividade, você ficar meses sem poder ter algum tipo de faturamento. Às vezes você tem um objeto determinado que corresponde a tantos % do seu faturamento danificado e aí acabou. Ou às vezes clientes que perdem alguma coisa. Exemplo, tem um negócio que o bem do meu cliente fica lá dentro. Cara, e a experiência do seu cliente? Seu cliente vai lá te visitar, tá tudo mexido. Você não passa uma segurança. Então é muito além. Né? Bem amplo, né? Posso dar um exemplo com relação a isso aí? Por favor. Que não foi nem em caso de arrombamento, né? Uma clínica que ela, né, fez a venda na época lá em Vitória, em Jardim Camburi, é uma clínica odontológica, clínica nova. Eles já tinham colocado todo o equipamento de segurança, câmera, alarme, tudo. Só que quando ela apresentou, eles se viram ali apaixonados com o nosso equipamento e contrataram. Passou alguns meses depois, eu acho que foi carnaval de 2023, fevereiro mais ou menos assim, o nosso sensor de presença disparou, que ele tem um termostato, então ele detecta a variação de temperatura. Teve um incêndio dentro da clínica. Então assim, teve um curto no quadro elétrico lá, que o nosso sensor de presença conseguiu detectar a variação de temperatura e fez a tratativa com o corpo de bombeiros. Então o cliente chegou no local, já estava tudo resolvido, o bombeiro já estava lá, já tinha... acabado. Ele ficou vulnerável, né? Então aí a gente disponibilizou o vigia para ficar lá. No outro dia nossa área técnica já estava lá para resolver. Então assim, de fato em diferentes cenários a gente está ali, né? A gente está ali. Porque todo mundo fica pensando só em se o ladrão entrar, mas se o ladrão entrar, né? Exatamente. E assim, isso que o Renan falou é muito interessante porque lá eles tinham todos os equipamentos. E bons equipamentos, não eram equipamentos ruins não. Mas ele não tinha uma coisa, o monitoramento.
E aí eu te pergunto, o que um dentista vai fazer se tocar o alarme dele? Ele não sabe nem o que fazer, ele não sabe nem como proceder. Às vezes a gente pode muito bem ir no Mercado Livre digitar kit de alarme. Você vai comprar. Tem marcas boas, não como a nossa, mas são boas também. Sim. Não tô aqui pra falar Sim. mal de marca nenhuma. Mas, se você não tiver quem faça a tratativa, a ação tática, como proceder, o que fazer, aonde ir, pra onde você vai ligar? Cara, a Emiv é uma empresa com ISO 9001 desde 2010. Então, a gente tem passo a passo. A gente é auditado anualmente para poder dizer que o que a gente fala, a gente cumpre. Sim. Então, ter um monitoramento é uma parte essencial, porque você, de fato, só vai conseguir ter uma ação tática efetiva se você tiver alguém cuidando daquele lugar para você. Perfeito. Né? E o que mais fica sobre o que vocês prestam como serviço na Emiv é que tipo de segurança e cuidado a gente tem com o nosso patrimônio. Uhum. Porque às vezes as pessoas ficam pensando lá que, não, mas no prédio ninguém vai subir para roubar, mas no prédio... Quantas vezes a gente vê pessoas que sobem e que roubam, e que assaltam, e que matam, e que fazem... Ou sequestram, né? Exatamente. E é muito importante. Agora, o franqueado ou possível franqueado que está ouvindo a gente do outro lado também já entende de que forma esse movimento funciona, né? Porque imagina, o cara tá lá do outro lado, isso acontece sempre, né? Tá lá do outro lado pensando, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Virou 2025, não sei, tô aqui procurando um negócio para investir. E aí o cara entende, tá tendo uma aula, né? Entende muito mais do que só uma oportunidade de monetizar, né? Lá ele bom de comunicação, aquele cara fera. Tem muita gente que não se enquadra mais no CLT, né? Tem muita gente boa que se renega, não volto, vou ficar aqui esperando, ó. E olha aí que oportunidade de poder trazer para esse mundo, entrar no mundo dos negócios, entrar na oportunidade de empreender, de ser dono do seu próprio negócio. Pode falar. Não, eu ia perguntar como é que faz. E o bacana é que você está falando isso, né? E é exatamente esse público que a gente quer. Pessoas que não se veem mais trabalhando de CLT. Porque pra gente na Emiv, 3 pilares são extremamente fundamentais, tá? Que a gente considera pessoas muito bem-sucedidas que precisam ter, né? Que é a oportunidade de crescimento. Dentro da Emiv tem essa oportunidade de crescimento. Com 6 meses você consegue, de repente, aí se dedicando 100%, consegue fazer o que nós estamos fazendo hoje. Ser um master franqueado de uma praça, tá? A oportunidade de crescer na empresa tá tendo, né? A só um adendo, e não só abrir novas praças, mas na própria companhia, né, de diretores. A gente tem grandes exemplos aí, né, de pessoas que começaram como franqueados, hoje são diretores regionais e nunca tinham vendido uma bala. Pessoas assim, engenheiros que nunca tinham tido atividade comercial, aprenderam tudo que sabem aqui dentro e hoje é responsável pela diretoria, né? Então, assim, de fato, na verdade, faltam pessoas boas, né? Então é muita oportunidade. E aí, sobre os 3 pilares, ser o cara que não quer mais a CLT. Oportunidade de crescimento, a questão de resultado financeiro, que a gente paga muito bem. Pessoa que se dedica para o nosso negócio consegue ter resultados expressivos, tá? E é consideravelmente fundamental hoje você, né, ganhar bem, né, para conseguir fazer o que quer. É para isso que as pessoas querem ser donas dos próprios negócios, claro. Né? Exatamente. E também ser reconhecido pelo trabalho feito, né? A gente valoriza muito bem isso, né? Então, não é à toa que a gente tem campanhas que fazem, né, a pessoa receber premiações tanto nacionais e internacionais, né? A última que teve foi em Cancún agora, a próxima em Bariloche. Então, assim, a gente investe nessa parte de reconhecimento e é a única coisa que o dinheiro não compra. É né? isso aí. Ou você tem, ou você não tem. Ser reconhecido, você poder viajar, tudo custeado pela franqueadora, né? Sua família vê você receber uma premiação em cima de um palco. Então, isso não tem preço. Não tem preço. Isso não tem preço. Porque todo mundo que hoje tá com a gente pode muito bem comprar uma passagem para Cancún e ir. Sim. Mas você ir sendo reconhecido é diferente. É impagável, né? Isso é impagável. Impagável. Então, A memória afetiva fica eternizada. Mas, a experiência de estar com outros colegas reconhecidos, de todo mundo entender que você tá ali fazendo o teu melhor, não tem isso como. aí. E é isso que o Renan falou da questão da competição. Não é uma competição. É impressionante, todo mundo, as não pessoas é tênis, que performam... Não é um contra um, não, né? as pessoas que performam bem em outras praças, conversando com pessoas, é uma rede, uma muito troca, bacana. Há muita troca. É uma energia muito boa, não é à toa que você já viu nosso escritório como é, né? Nossa, gente, o escritório deles, né? Primeiro que você pode chegar e pedir sua boa Heineken, né? É maravilhoso. É diferente. É diferenciado. Segundo que tem uma cadeira para os meninos engraxarem o sapato. Eu
fiquei encantada, não esqueço, tá? A Renan olhou pra mim, não esqueço. Tem uma cadeira que os meninos sentam, porque eles são alinhados, os meninos são diferenciados, as meninas são maravilhosas, tá? E eu acho que é sobre o que a gente tava falando, sobre posicionamento, né? Vender uma marca com excelência. E aí, amor, você senta lá e tem lá, ó, fliperama, sinuca, o freezerzinho de cerveja. Preste atenção que você vai ser associado, sócio desses caras, né? É um lifestyle diferente. É já ir pra uma outra aqui, ó. É lifestyle. Muito na frente. A gente fala, né, que a atividade comercial, a rua bate muito, né? Então lá dentro é um lugar pra você tá bem, você tá tranquilo. A energia é boa, né? Não, e vocês fazem isso como ninguém. Como parceiros de trabalho, porque é isso que as pessoas querem buscar, né? Lugar que de fato a pessoa te abraça na alegria e na tristeza. Porque em dia de praia é fácil lotar, o dia de sol é fácil lotar a praia, né? Mas a gente sabe que o comércio não dá todos os dias um dia ensolarado. Sim. Então eu acho que as pessoas querem isso, voltar pra casa, porque é isso que a Emiv faz, é isso que vocês fazem, né? Mas a liderança é isso, né? A liderança ela é servidora. Abraçar, então... né? E eu acho que é por isso que cresce cada vez mais. De 900 franqueados para 1.000 é um pulo. Vocês vão fazer parte disso. Agora eu quero que vocês deixem um recado para todo mundo que está vendo de que forma eles podem se associar, porque eu tenho certeza que já tem uma fila do lado de lá, querendo saber como que faz para vir para dentro da Emiv. Vou deixar com você essa. Ninguém melhor do que você para ensinar. Bom, como eu mencionei, né, entre em contato com a gente pra gente ter um bate-papo inicial, né, poder entender o perfil da pessoa, né, poder se conhecer, né, no mais um network vai acontecer, que você falou sobre conhecimento e de verdade, as únicas coisas que ninguém tira de você é conhecimento e o network que você faz durante a sua vida. Isso abre portas, né, então nós somos muito assim, né, e o comercial né? A gente tá na fila da padaria, a gente tá ligado, a gente tá fazendo negócio. Qualquer lugar é hora de fazer negócio. Então, você tem que ser assim, você tem que ser ligado em tudo. Então, quantas vezes, né, a gente não já conversou com pessoas muito boas e já passaram diversas pessoas excelentes conversando com a gente. Mas às vezes ela não tinha, talvez, uma habilidade, competência que a gente buscava, ou talvez não era o momento dela. Então, assim, o network, fica a amizade, um se ajuda em outra perspectiva, um vai ajudando no negócio do outro, e assim a gente vai. É assim que é a vida, né? Um construindo. Isso que ela falou sobre network é bacana porque teve pessoas que passaram lá, não deu match ali na questão de ser um franqueado, mas que gerou negócios em outros setores, em outros segmentos, outras oportunidades. Então a oportunidade ali de você, né, conhecer o nosso negócio, nos conhecer, dar a oportunidade também da gente conhecer, né, a pessoa que está indo lá, é importante para todo mundo. Né? Isso aí. Nossa, isso é muito verdade. A gente valoriza muito isso, né? Esse relacionamento que se cria. Eu acho que com isso a gente vai muito longe. E aí, assim, a gente ficaria aqui, começamos dizendo que, nossa, mas como assim? É direto? E aí, né? Nossa, mas é diretão assim, e passa, porque a gente ficaria aqui mais uma hora falando de qualidade de atendimento, de diferenciação do mercado, de segurança e patrimônio. Eu acho que o que não ia faltar era a qualidade do que a gente fosse entregar para vocês aqui como conteúdo, mas eu quero agradecer demais, quero que vocês corram para conhecer a Emiv, para poder entrar lá e ver na íntegra mesmo o que eles fazem, quais são as marcas que já estão associadas a ele, porque se por qualquer motivo você pensou, eu não conheço, talvez você não, mas entra aí, @EmivCampus. EMV Campus RJ. Campus RJ. Para você já ver as marcas que já estão associadas, porque talvez você não conheça a marca, mas conheça a marca que já consumiu o produto. Sim, isso é muito importante. Nós temos já grandes clientes aqui em Campos de Pode referência. falar 2, assim, pra gente se rapar? Posso falar? Pode, por mim pode, por você pode. Vou falar. A doutora Paula Artiles, por exemplo, é nossa maravilhosa, cliente, né? Do lado também tem a IG Conceito de Campos. Grupo né? RDZ. Grupo RDZ, do Grupo Boticário, enfim, alguns grandes nomes. Mas mais que isso, a Emiv tem 140 mil clientes, né? Só para você entender um pouquinho. Todos os presídios estaduais do Rio de Janeiro, 55, fomos nós que fizemos. Bangu, quem fez fomos nós. A Rede Localiza, tudo feito pela Emiv.
grandes estádios como Mineirão, né? Então, assim, Complexo grandes mineradoras... aqui do Porto do Açu. Porto do Açu, a gente está há 9 anos no Porto do Açu, então várias empresas lá, a gente que faz. Então, assim, não só a solução Smart Emiv, que é para casas, comércios, empresas de médio até grande porte, né? Mas também grandes projetos. Então, a Emiv não é à toa que ela é a maior da América Latina, porque a gente é especialista, não existe nada em segurança eletrônica que a gente não vá atender, não tem. Então, não existe no país uma empresa que você consegue, muitas vezes eu tenho uma loja em Campos, eu tenho uma loja em outro estado, e você consegue com uma única empresa juntar tudo e você ter um atendimento só, que facilita muito administrativamente, né? Mas agora só tá faltando você. Que se quiser ser um franqueado, pode vir. Se quiser ser um cliente também, a gente está esperando vocês. Eu quero agradecer demais a Isabela, o Renan, pelo carinho, pela parceria. A gente, eu e todo o time UBIZ, a gente é muito feliz com as associações que a gente faz. É por carinho mesmo. Óbvio que para fazer network, fazer negócio, posicionar as marcas, mas as relações que ficam, né? É o que o Renan acabou de falar. Às vezes você tenta fazer um negócio num lugar, mas acontecem outros tão especiais quanto. Então eu quero muito agradecer a vocês por isso, por estarem aqui, dar essa aula e fazer essa galera entender que o que não falta é a oportunidade de estar com as melhores pessoas fazendo os melhores negócios. Obrigada por isso. Nós que agradecemos, tá? A oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da Emiv, né? E falar um pouquinho também da gente. Foi muito gostoso, né? Tô esperando a próxima edição logo. Opa, quando vai ser. Opa! Não, foi muito bom. A gente teve a oportunidade de se conhecer e foi uma conexão de primeira, assim, Foi, né? verdade. Então a gente sente energia, a gente sente também. Foi muito gostoso, toda a entrega, tudo que vocês fizeram, a gente gostou muito. E eu tenho que fazer outro podcast, que eu acho que eu gostei desse negócio. Agora a gente vai fazer um só sobre vendas, técnicas de vendas. Eu venho. Tá vendo? Só me chama. Olha só, é sobre isso, sabe? E outra coisa, comunicadora como ninguém. O Renan, porque tá aqui, ó, com a garganta um pouquinho desconfortável. Mas eles mandam benzaço em todas as áreas. Porque eu acho que o bom profissional, ele saca um pouquinho de cada coisa, né? Uhum. A gente precisa entender um pouquinho de cada coisa para transformar o que a gente quer em resultado, em qualidade. E eu acho que vocês são referência disso. Eu sou fãzoca, todo mundo já viu, né? Obrigado mesmo por isso. Obrigada a você. Obrigado. Beijo grande. Espero vocês na nossa próxima edição. Curte, compartilha, divide com todo mundo se você conhece alguém que precisa de qualidade, de ser franqueado dessa empresa incrível ou de levar segurança pro patrimônio e pro negócio. Só colocar aí, ó, @Emiv Campos, que a gente tá esperando vocês. E vai lá conhecer nosso escritório, tomar uma cerveja com a gente. Por Tem favor! café também. Pra quem não bebe, tem café também, Presta tá? atenção, eu tomo café, tá? Eu tomo café sempre que vou lá. Quem me conhece sabe que eu não bebo, mas eu tenho certeza que a partir de agora que não vai faltar visita. Beijo grande e até o próximo episódio. Tchau.